Olá, você está de volta, Reconnect, bem-vindos de volta à nossa Reconexão Espiritual. O programa está bem interessante, o segundo bloco está muito bacana também. É um tema super atual, é um tema que a gente discutiu com o Jeová, que é um cara, um pesquisador, um cara que tem aquela cara de historiador, né, Bernardo? Que a gente fala assim, Jeová é o fim do mundo? Aí ele fala, não, Jeová, mas está vivendo um momento horrível. Não, já teve outros também. Tem Pablo, um Lorde, né? Mas muito esclarecedor. Muito esclarecedor. Foi um programa muito bacana, foi um programa que a gente teve uma repercussão muito boa. Eu acho muito interessante essa edição especial para que a gente possa debater melhor o tema, não é isso? Lembrando que perdeu a abertura do programa, esse é um programa que partiu de uma live. Foi uma live que a gente fez com o Jeová Mendes, historiador e pesquisador, que já esteve aqui no programa, falando onde estava Jesus dos 13 aos 30, a história que a Bíblia não conta, que você pode ver também aqui no nosso canal do YouTube. Esse programa está muito legal. Então hoje o programa seria o fim da era dos gurus? Né? Então você confere. Se você perdeu o primeiro bloco, não precisa esquentar a cabeça. Vê também aqui no nosso canal do YouTube. Se você, Bernardo, não tem tempo de ficar vendo, eu vou para minha academia, vou cuidar da minha saúde, estou no trabalho, não tem problema. Ouve o áudio, bota o fonezinho, ouve o áudio desse de qualquer outro programa da Reconnect no nosso Reconnectcast, que é o podcast da Reconnect no Spotify e Deezer. É só lá no Spotify ou no Deezer botar a busca Reconnectcast com temudo, tá? De podcast, Reconnectcast, que você acha a gente lá e vê ouve o áudio desse e de todos os outros programas. O programa tá muito legal, espero que vocês estejam gostando muito. Hoje, apesar de você acreditar que a gente está se encaminhando para o fim da era dos gurus, você acredita que é possível o aparecimento de um Jim Jones, por exemplo? De algo que seja tão arrebatador e que seja realmente... Que a gente verifica gurus que praticaram crimes ou coisas que estão, obviamente, são questionáveis, super questionáveis, né? Mas você acha que nós temos, nesse momento de hoje, dentro da nossa consciência hoje, é o que ele pergunta aqui, seria possível o aparecimento de um Jim Jones com as mesmas consequências? Roberto, eu acho difícil no dia de hoje, porque naquela época, por exemplo, eu assisti na época, dia 18 de novembro de 1978, lá na Guiana Inglesa, quando aconteceu aquele episódio, aquele massacre lá do Templo do Povo, de Jim Jones, que por sinal morou no Brasil há muito tempo. Ele era da idade da minha mãe, ele era de 1931 e morreu em 78, naquele suicídio coletivo. E foram 978 pessoas que morreram, tomaram veneno e morreram. Houve aquele suicídio coletivo, até os cachorros, os cães, os gatos morreram tudo envenenados, né? Eles tomaram aquele veneno luminol. Então, hoje é mais difícil, meu amigo Roberto. Não é impossível, mas é mais difícil acontecer, digamos assim, o surgimento de um líder na postura de Jim Jones, né? Depois de 42 anos depois, que foi em 78, de 18 de novembro de 78, eu acompanhei minuciosamente esse episódio da Guiana francesa do massacre do Templo do Povo, comandado por Jim Jones. Então, hoje é mais difícil, Roberto, porque hoje há mais consciência, as pessoas estão mais conscientes dos seus atos. Hoje existe, por exemplo, informações e mais informações. Naquela época não existia nada disso, o mundo era muito atrasado, não existia a tecnologia que existe hoje, a internet, nada disso. Então, era mais fácil o caso de Jim Jones manipular aquele povo. Eu tenho aqui 2 livros sobre esse episódio, a maneira como ele manipulou o povo, porque não tinha também os recursos internet que existe hoje. O mundo era muito atrasado aí naquela época. Mas, Jeová, assim, no começo da nossa live, a gente estava conversando aqui, eu estou sempre lendo os comentários. Se alguém quiser fazer perguntas também, já a gente vai abrir para as perguntas. Mas eu vi alguns comentários aqui, a gente está fazendo uma live sobre questão de espiritualidade, um questionamento sobre a era dos gurus, se ela terminou ou não, né? Se é propício para esse momento de espiritualidade mais livre, enfim, questões muito ligadas à espiritualidade. E algumas pessoas vieram falar de política aqui. Então, assim, será que se a gente compreender que a política hoje ela é praticamente uma religião, a gente está vivendo no mundo, mas vamos fazer um recorte local, né? Brasil.
está vivendo num Brasil muito dividido. A gente está numa live de espiritualidade, as pessoas falando de política. Será que esse Jim Jones, ele não pode ser um líder político em vez de um líder religioso? E que as pessoas não estão transferindo para a política, que é algo importante, que fazemos, que temos que fazer, somos seres políticos. A gente faz política no dia a dia, mas as pessoas não estão transferindo essa carga espiritual e religiosa para a política, e isso não é preocupante? Roberto, é muito preocupante. O momento é muito preocupante. Esse lado aí é um lado que está trazendo muitos dissabores, digamos assim, muitos transtornos. Eu fico preocupado, até porque, apesar de Aristóteles dizer que nós somos o homem é um animal político, mas eu gosto da política, mas a política como ciência, né? Não é essa política, dessa política que aí está, que é, meu Deus do céu, misericórdia, né? Eu não partido do negócio de política, Roberto. Eu procuro sempre ficar neutro nessa questão de política, nem tomo partido nem por A, nem por B, nem por C, por nada. Eu sou o que eu desejo mesmo é um Brasil justo. Mas, infelizmente, as pessoas estão politizando. Inclusive, estão pegando a própria religião e tentando politizá-la. Eu acho isso um perigo, é muito perigoso. E é muito perigoso, dentro desse caldo político, religioso, apareceu um líder, claro, tipo um Jim Jones, né? Uma coisa recheada dentro desse ódio, dessa intolerância. Porque a gente estava falando sobre a questão desses líderes religiosos, que são fenômenos midiáticos, que tem um secto que os segue, e geralmente esse secto é cego. O líder pode fazer o que for, né? Ele pode cometer crimes, ele pode fazer o que for, e as pessoas continuam defendendo, né? As pessoas ficam cegas, como gados. E a gente vê muito isso na política hoje também. Então, assim, existe essa transferência desses, na sua opinião, existe uma transferência desses gurus que antigamente eram restritos à religião para uma politicagem religiosa, uma religiosidade política? Você disse tudo, Roberto. Hoje há um terreno mais favorável ao surgimento desses líderes, pode ser um guru, qualquer outra pessoa religiosa, que possa canalizar o descontentamento da forma política que nós estamos vivendo para o lado religioso, misturando política com religião e criando um certo escopo doutrinal que pode desencadear no surgimento de novos líderes e novos fanáticos, e hoje está extremamente perigoso, porque se surgir um indivíduo religioso, tipo um guru ou um líder político, que possa, por exemplo, mesclar religião com política, levando todo esse caldo religioso, dogmático, cheio de ódio e de intolerância, não é impossível o surgimento de um líder tipo Jim Jones, embora que com outra roupagem, com outra característica, porque o momento, Roberto, é muito propício a isso, principalmente no Brasil, com essa conjuntura que nós estamos vivendo, de ódio, de intolerância, uma coisa altamente, estritamente perigosa, que eu estou muito preocupado com os rumos do nosso país, porque o momento é favorável, é muito favorável ao surgimento de pessoas fanáticas que tragam esse dualismo, religião e política. O Bernardo fez uma pergunta aqui: os gurus que vendem espaço no céu, feijão curador, etc., que claramente são duvidosos, por que eles ainda são seguidos? Ignorância dos fiéis ou necessidade do viés de confirmação? Roberto, na verdade, infelizmente, o nosso povo, nem todo mundo tem a compreensão que nós temos, eu, você, e, né, o Bernardo e outros mais. Porque você sabe que no país, infelizmente, o nosso povo é muito... Tem aquela tendência muito de seguir a líderes religiosos. No mundo todo tem essa coisa. No Brasil, principalmente na América Latina, e em especial no Brasil, né? As pessoas, elas têm muito essa tendência de seguir a um mestre, a um líder político, essas coisas todas. E é muito fácil manipular o povo, né? Por isso que o Zé Ramalho chama vida de gado, né? Esse gado que é facilmente manipulável, facilmente dirigível, né? É muito fácil dirigir o povo e é muito fácil ser conduzido, principalmente quando um povo que é totalmente, digamos assim, povo de cultura, né? Culturalmente falando, digamos assim, não tem tanto conhecimento como a gente tem, né? Então fica mais difícil, é mais fácil
algumas pessoas manipular o povo, porque o povo também não tem um senso crítico, como nós, né, temos. Então é mais fácil essas pessoas serem conduzidas, e é por isso que se usa a expressão vira de gado, né? Então não estamos totalmente blindados de um novo Jim Jones, não estamos totalmente seguros, né? Temos que estar atentos e fortes. Exatamente, Roberto. Assim, 100% seguro nós não estamos. Porque, como eu falei, a conjuntura do momento ela é muito perigosa e favorável ao surgimento desses líderes, quer seja religioso, quer seja político, e hoje, principalmente, que a religião está muito politizada. As pessoas estão politizando demais a religião. Isso é muito perigoso. Quando você mistura política com religião, geralmente termina no fanatismo ou numa conjuntura muito perigosa, viu? Jová, continuando aqui o papo, queria te perguntar uma coisa. Os estudos, por exemplo, publicado na Exame, no ano de junho de 2017, ele revelou que a Igreja Católica vem perdendo ano a ano seus fiéis, né? Principalmente para religiões espiritualistas. A que você acredita isso, Jová? Seja o distanciamento dos religiosos, dos sacerdotes da igreja, seja essa aproximação que muitos gurus acabam tendo dos seus fiéis com palavras de amor, de carinho, diariamente nas redes sociais, ou essa forma mais próxima. Você acredita esse abandono do rebanho católico a isso, ou você acredita a outros fatos? Bernardo, é o seguinte, Bernardo, é porque hoje existe na realidade, essa liberdade que existe hoje no mundo, principalmente no Brasil, falando do Brasil, da liberdade religiosa, quer dizer, existe liberdade no caminho religioso ou filosófico. Então, a igreja, por exemplo, a Igreja Católica, claro que ao longo dos anos, que sempre foi a igreja majoritária, que há 2000 anos que a Igreja Católica vem se sobrepondo com a igreja majoritária, mas a igreja, por ser uma igreja cristã, a Igreja Católica ela não impõe a ninguém, a exigência para que o indivíduo continue na igreja. As pessoas têm plena liberdade de seguir as suas próprias religiões. Então, a igreja, claro, diante desse quadro que aí está, diante dessa multiplicidade e dessa proliferação desenfreada de religiões, né? Então, as pessoas, cada um tem liberdade de seguir o seu próprio caminho. Então, as pessoas muitas vezes se sentem bem diante de uma outra religião e vão para lá. Por exemplo, houve um crescimento muito grande das igrejas evangélicas, um crescimento muito grande. Sim. E hoje as pessoas estão optando, Bernardo, por outros caminhos religiosos. E isso vai, claro, que vai tirando um pouco a quantidade de gente de dentro da própria Igreja Católica. Hoje, o que é que você acredita, Jová? Por exemplo, hoje você vê muitos gurus, né, que foram indiciados, foram presos, e foram processados, que até hoje na mídia, ou seja, mídia eletrônica, por exemplo, Instagram, Facebook, são publicadas suas frases, né? Ainda são, eles mesmo tendo sido indiciados, mesmo tendo sido presos, ainda hoje você vê suas frases, suas posturas sendo publicadas nas redes sociais. A que você acredita isso, Jová? Essa dificuldade das pessoas aceitarem, ou não, as pessoas só se ligam na frase. Hoje a população, a humanidade está tão vazia que não se preocupa nem em estudar quem está passando aquela frase, quem está passando aquele conhecimento. Roberto, a mesma coisa, por exemplo, dos profetas do Velho Testamento. Por exemplo, nós tínhamos no passado um profeta chamado Balaão, que é citado no capítulo 22 de Levítico. Ele é citado, o profeta Balaão, que foi aquele que previu a vinda de Jesus. Isso foi em 1450 a.C. Nós tivemos na época de Davi um outro profeta chamado Aquitofel, está no capítulo 23, 1º e 2º Samuel, se não me engano. Aquitofel, a Bíblia diz que as palavras de Aquitofel era como Deus falando ao próprio homem.
Aquitofel era assessor de Davi, e ele traiu Davi. Tudo que provinha da boca de Aquitofel era considerado divino, um homem de muitas virtudes, um homem de caráter, um homem de conduta religiosa irrefreável, mas no final ele se bandeou para o lado da coisa errada, aderiu ao partido de Absalão e traiu o seu próprio amigo Davi, a tal ponto que depois ele veio a se enforcar com desgosto, com vergonha. Então, o homem, geralmente, esses gurus, todos eles, apesar dos seus pecados, apesar, por exemplo, dos seus desvios religiosos, digamos assim, dos seus tropeços morais, mas é claro que também deixaram pérolas de sabedoria, palavras maravilhosas, né? E isso influenciou de uma forma ou de outra, independente da sua conduta, independente da sua vontade ou do seu desvio de caráter, as frases elas estão dentro de uma outra dimensão. E, às vezes, o próprio instrumento que as produziu, ele tem lá os seus desvios, mas, muitas vezes, o que ele soltou, o que ele proferiu para o mundo, tem um certo sentido de espiritualidade. Por isso que as pessoas, muitas vezes, não deixam de citar as frases desses gurus, porque, apesar dos seus pecados, mas eles também produziram muitas coisas fantásticas. João, mas baseado no que você falou, o ser humano ele está preparado para assumir ou aceitar que os seus gurus, os seus sacerdotes que sejam humanos, no sentido literal da palavra, assumir que eles erram, assumir que eles têm seus desejos, assumir que eles têm suas falhas, ou sempre o ser humano vai ter a ilusão ou projetar ali realmente um enviado de Deus que seja puro e imaculado, né? Que isso é difícil, né, Jeová? Por exemplo, porque o homem é imperfeito, nós sabemos disso. Até os profetas, como diz o profeta Isaías, eu sou um homem de lábios impuros que habito no meio de um povo também impuro. O profeta Isaías, isso está no capítulo 6 do livro do profeta Isaías. Então, todos os profetas, meu amigo Bernardo, eles, apesar de eles terem as suas virtudes, as suas qualidades morais, mas foram homens perfeitos, porque perfeição não existe no homem. Não. Ele não existe. Todos nós somos imperfeitos, né? Nós temos as nossas imperfeições. Então, mas mesmo assim também temos as qualidades, porque Santo Agostinho disse lá na sua Atividade Dei, na Cidade de Deus, ele disse que o homem é uma mistura de virtude e miséria. Santo Agostinho disse, o homem é um dualismo, virtude e miséria. Temos as nossas qualidades, temos as nossas virtudes, mas somos também portadores da miséria moral, nós temos as nossas imperfeições, somos factíveis de erros e contradições, por isso que nós somos, Bernardo, esse dualismo de virtudes e erros. Mas você acha que a humanidade hoje ainda já está preparada para assumir isso em relação aos seus gurus? Por exemplo, uma postura que seja egoísta, que seja uma postura que seja mais ríspida, uma falha humana. Nós estamos preparados para ver nossos gurus, vamos dizer assim, ou ver nossos sacerdotes tendo essa postura, ou nós sempre vamos projetar um ser perfeito ali, porque nós encaramos que aquilo seja o nosso exemplo, né? O ser humano precisa desse exemplo, Jeová, sempre buscar o exemplo no próximo, em vez de querer ser o exemplo. Jesus falou, a frase de Jesus. Jesus diz o seguinte, que sede santos como meu Pai é santo, né? Sede santos ou sede meus imitadores. Claro que é impossível nós imitarmos Jesus, imitarmos, por exemplo, os grandes profetas do passado, termos as virtudes de Moisés, de Arão, dos grandes profetas do passado. Eles não eram perfeitos. Por exemplo, o próprio Moisés, que foi um homem considerado uma figura exponencial da mais alta espiritualidade, mas Moisés também teve os seus lapsos. Moisés também, Bernardo, teve os seus momentos de deslizes, de imperfeição. Agora, é claro que o ser humano sempre ele exige, hoje a população, o povo, a massa, sempre exige dos seus líderes uma certa seriedade, digamos assim, uma certa conduta moral que seja mais aquilatável com as exigências
bíblicas, né? Tanto faz ser no Alcorão, quanto os muçulmanos, como entre os budistas, entre os Torá, né, cristãos, judeus. os xamanistas, todos os líderes exigem-se dele que eles sejam pessoas, que sejam modelos de perfeição, que sejam homens portadores das virtudes, das boas ações, de atitudes comportamentais, né, bem equilibradas. Tudo isso se exige dos líderes religiosos. Infelizmente, existe entre nós uma luta muito grande, meu amigo Bernardo, entre a carne e o espírito, né? A carne e o espírito. A Wanda P. Monteiro fez uma observação aqui muito interessante que me fez lembrar da pergunta que eu te fazer, Giovana. Ela botou assim: conheço pessoas que querem saber da história e quando falei algo para elas sobre ter existido uma papisa, eles me chamaram de mentirosa. Bem, aí eu te falo isso aí, Jeová. Por que nós vemos quase nenhuma guru, se existiu, porque eu não estou me lembrando, né? E por que ainda tem essa figura masculina de guru, né? Onde a mulher, até nisso, ela é um pouco esquecida, tendo tanta sabedoria, tantas mulheres tão sábias, mas elas têm esse distanciamento de ser a guru, né? Você acha que isso ainda é uma posição machista da espiritualidade, dos espiritualistas? Isso não vai em contramão, por exemplo, a uma iluminação espiritual? Na verdade, Bernardo, é o seguinte: o problema é que nós temos uma herança cultural de tempos longevos, desde a antiguidade, desde a remota antiguidade. Eu que sou um profissional da história, que leu muito sobre as civilizações e as religiões do mundo antigo, o homem criou esse preconceito contra a mulher. Essa questão do preconceito contra a mulher é uma coisa que vem há milhares e milhares de anos. O preconceito ele varou séculos e milênios, né? O homem criou essa concepção de que ele é cabeça e a mulher é cauda, que ele é superior, a mulher é um pouco inferior. Isso passou por todas as religiões. Olha, você pode ver no capítulo 3, lá do livro de Levítico, está na Bíblia, no capítulo 3, no livro de Levítico, fala o seguinte: quando nascia, por exemplo, uma menina, a mulher ficava impura por 3 semanas. E a menina valia apenas 6 ciclos de prata. Quando nascia o menino, a mulher ficava impura por apenas 1 semana. E o menino valia 66 ciclos de prata. Entendeu? Você vê, né? Hoje, nas sociedades muçulmanas, essa aí é que é terrível. A mulher só tem direito a 2 coisas: ouvir e calar. Até hoje é assim. Nos 57 países muçulmanos, onde é predominante a religião do profeta Maomé, a mulher, coitada, ela é escrava. A mulher é simplesmente uma escrava, não tem direito a nada. A predominância religiosa é só dos homens. A religião muçulmana não permite a mulher exercer funções eclesiásticas dentro da religião muçulmana. Ali o negócio é fechado, é rígido, é hermético. Agora, na civilização cristã, nós herdamos o preconceito do judaísmo, que já herdaram dos seus antepassados. Sim. Desde a antiguidade que vem o preconceito contra a mulher, daí passou essa tradição para o cristianismo, daí chegou até nós. E é difícil quebrar esse monopólio, meu amigo Bernardo, que vem se arrastando através dos séculos e milênios. Você vê, por exemplo, Jová, a igreja anglicana, ela já há mais de 60 anos tem sacerdotisas, né? Inclusive chegando aos mais altos níveis do seu clero, né? É claro, nunca houve uma papisa, né? Na igreja anglicana. Não. Mas na igreja anglicana você vê cardeais, mulheres, né? Então, por que inclusive o próprio Papa, há pouco tempo atrás, já desconversou, já disse, inclusive quando veio ao Brasil, já desconversou dizendo que não está nos planos dele liberar, né, o sacerdócio, vamos dizer assim, para as mulheres, né? Se as mulheres são aptas para serem santificadas, né, por que elas não são aptas para celebrar, por exemplo, uma missa? Pois é, Bernardo, na minha opinião, o seguinte, que a mulher ela é um instrumento de muitas virtudes. Eu vejo, por exemplo, Bernardo, na igreja primitiva, por exemplo, as filhas de Filipe, acho que eram 3 filhas de Filipe, eram profetisas, altamente respeitadas na igreja cristã.
Existiam as profetisas, diaconisas, homens. Jesus, por exemplo, o maior defensor das mulheres foi Nosso Senhor Jesus Cristo. Nosso Senhor Jesus Cristo colocou a mulher num pedestal muito elevado de dignidade. Porque até Jesus, até a vida de Jesus, a mulher, no Oriente Médio, principalmente dentro do mundo judaico, a mulher é extremamente discriminada e reprimida. É tanto que o Dicionário Internacional das Mulheres Notáveis diz o seguinte: todas as mulheres do mundo, ao longo da história, dos dois últimos 2000 anos, de Jesus para cá, todas as mulheres do mundo são gratas a Jesus, porque foi através de Jesus que as mulheres, então, adquiriram mais dignidade e Nosso Senhor nunca teve preconceito contra a mulher. O exemplo de Susana de Magdala, que foi a mulher que foi flagrada em adultério de Jerusalém, e Jesus disse: mulher, vai em paz, né? Eu não te condeno, vai e não peques mais. Então, pela lei de Moisés, a mulher era apedrejada em caso de adultério, de fornicação e de infidelidade conjugal. Já o tratamento não era aplicado ao homem, só era aplicado à mulher. O homem geralmente era chicoteado e a mulher apedrejada. Então, o preconceito contra a mulher foi criado pelo próprio homem. Não foi Deus que criou. Não foi Jesus que criou o preconceito contra a mulher. E sim, os doutores, os escribas, os intelectuais, os reis, os mandatários do mundo antigo, que criaram esse estigma negativo contra a mulher. Na minha opinião, a mulher, ela pode exercer funções sacerdotais, a mulher pode celebrar a missa, a mulher pode dar comunhão, a mulher pode exercer muitas funções importantes na Igreja Católica, e quebrando essa barreira, esses preconceitos, entendeu? E não só, né, Jeová, na Igreja Católica, mas nós temos, por exemplo, em qualquer religião, dentro do próprio candomblé, quem trouxe o candomblé para o Brasil foram 3 mães de santos, mulheres. Então, quando você pega, por exemplo, o Livro dos Espíritos, né, de Allan Kardec, que ele foi o que codificou, mas foram médios mulheres, né? Então, você vê, por exemplo, religiões gregas que eram sacerdotisas, né? Então, na história, a mulher teve um papel fundamental na criação e na fortificação de crenças e religiões de uma forma muito ativa, né? Que, infelizmente, em algumas religiões, inclusive nas religiões nas maiores religiões do mundo, na verdade, né? Nas maiores religiões do mundo, ainda está em contramão a essas novas religiões. Porque eu falo, por exemplo, que uma Umbanda, um Candomblé, um Espiritismo que tem 100, 200 anos no máximo, então são novas religiões. Mas quando você pega religiões mais antigas, por exemplo, né, como o islamismo, como o cristianismo, né, como o judaísmo, essas religiões mais antigas, elas carregam ainda, trazem muito no seu DNA ainda, essa imagem do tempo que, né, já passou, né, Jeová? Já está na hora de dar uma atualizada nisso, né? Eu vejo assim, o papel das mulheres muito importante para a humanidade. Você vê, Bernardo, que a igreja primitiva, a força da igreja primitiva, não eram os homens, não, eram as mulheres. Sim. Quem carregou, por exemplo, durante os 3 primeiros séculos, das grandes perseguições do Império Romano, das 10 perseguições que ocorreram no Império Romano, com mais de 3 milhões de mortos, naqueles momentos mais críticos, nos momentos mais negros, mais obscuros da história do cristianismo, quem carregou toda a responsabilidade da igreja foram as mulheres, através das orações, através das consagrações. Felizmente, os modelos religiosos do mundo, que foram estatuídos, criados pelo próprio homem, restringiu o papel da mulher. Não foi Deus, eu volto a dizer, não foi Deus, não foi Jesus que fez isso contra as mulheres, não. Foi o próprio homem que criou esse preconceito. Por exemplo, no mundo islâmico, voltando ao islamismo, existem 7 mulheres bem-aventuradas no islamismo. 7 mulheres apenas que são bem-aventuradas. Entre elas, que está no topo, Maria, né? Maria, mãe de Jesus. Ela chama Míria, a mãe de Aissa. Aissa é Jesus na língua muçulmana. Então, tem Maria, mãe de Jesus, está no topo das mulheres bem-aventuradas. Depois vem Khadija, mulher de Maomé. Depois vem Aisha, mulher de Maomé. Vem Zainab, mulher de Maomé. As 3 filhas de Maomé, Fátima, Routan e Ruqaia. Essas são as 7 mulheres que estão no panteão islâmico, no panteão muçulmano. São as 7 mulheres bem-aventuradas. Então, essas mulheres são modelos de virtudes. Mas, mesmo assim, elas continuam sendo escravizadas,
Existe um livro chamado O Livro Negro da Condição das Mulheres, esse livro eu tenho aqui comigo, o relatório do sofrimento das mulheres dos países muçulmanos, na região do Oriente Médio, ali na Ásia Central, pegando, por exemplo, ali dos países muçulmanos, pegando o Cazaquistão ali, o Azerbaijão, o Quirguistão, o Tajiquistão, o Baluquistão, pegando todos aqueles países do Oriente Médio ali, a metade da África, todos os países muçulmanos ali, que compõem a totalidade de 57 países, as mulheres sofrem muito. O relatório é doloroso. Eu cheguei na metade do livro, eu já estava, passando mal. Tem tanto sofrimento pelos quais as mulheres são submetidas nos países muçulmanos. É uma aberração. As mulheres passam, meu amigo Bernardo, lá, toda mulher, praticamente em quase todos os países muçulmanos, as mulheres são infibuladas, elas passam pelo processo de infibulação. Eles cortam, castram as mulheres. Faz uma cirurgia no clitóris da mulher. Absurdo, uma coisa. Muitas mulheres passam meses e meses sangrando até morrerem. Isso é uma desumanidade. Isso é um desrespeito para com a mulher. Então, as mulheres do Ocidente, graças a Deus, as mulheres do mundo livre, do mundo ocidental, dos Estados Unidos, da Europa, do Brasil, de toda a América Latina, dos países ocidentais, graças a Deus que as mulheres têm a sua liberdade. Mas não queira saber o que é o sofrimento muçulmanas, viu? Muito obrigado. Tenha um excelente resto de semana para você e para vocês que estão vendo a gente na Reconnect. E se você perder um pouquinho desse programa aqui, nessa live, vai lá no nosso YouTube que tem a live inteira do nosso irmão, nosso amigo, faz parte também aqui da Reconnect, né? Foi um dos primeiros convidados aqui da Reconnect, que abrilhantou aquela Reconnect. Meu irmão, Jová, muito obrigado. Então, não esqueça de entrar em contato com o Jová, @Jová Mendes Oficial. Muito maravilhoso, muito bom, maravilhoso. Muito bom, super esclarecedor, o tema atual. Foi muito bacana conversar com o Jová sobre isso. E o Jová já está convidado para voltar, é o nossa enciclopédia. Né? Nossa de história e de espiritualidade. Nosso consultor para assuntos históricos para debater com o Roberto Leão, que é o nosso historiador também de plantão. Sou curioso, que do que questiona, sou só um curioso. Então, um programa muito bacana, foi muito bacana, espero que você tenha gostado também, né? Seria o fim da era dos gurus. O Jová também já esteve aqui, como eu disse, falando sobre Onde Estava Jesus dos 13 aos 30, que foi um programa aqui também da TVC, que está nas nossas redes sociais aqui no nosso canal do YouTube. Se você for lá, dá uma olhadinha, se você está no YouTube vendo a gente, não esquece de acionar o sininho para ser avisado de novos programas, de novos conteúdos, tá? Segue a gente, não esquece de curtir também, tá? Pra gente saber que a gente está no caminho certo. Escreve teu comentário também, fica à vontade, o canal é seu, é feito para você. Então não esqueça que a Reconnect é o seu portal aberto para falar sobre espiritualidade para além da religião. Dá uma olhada lá também no nosso canal do Instagram e do Facebook, que é Reconnect Brasil, tá? Lá tem conteúdo exclusivo, tem postagem, tem um Reconnect News, que a nossa redação está sempre muito antenada nas notícias sobre espiritualidade e religião no Brasil e no mundo, está sempre postando coisa bacana. Na próxima semana, Roberto, a gente tem um aviso muito legal, na próxima semana a gente tem um fato muito curioso. Você já viu acontecer um culto evangélico dentro de um terreiro de Umbanda? Pois teve. Então, próxima semana, o Roberto foi lá conferir e vai mostrar para vocês um pedacinho do que foi isso aí, tá? Maravilha, então, a nossa missão é isso, Bernardo, é sermos leves, plurais, questionadores, livres e falarmos de forma ampla sobre questões espirituais, dando voz às pessoas que trabalham com a espiritualidade ou que, de certa forma, usam a espiritualidade para melhorar a si, para melhorar os outros, e sendo plural e aberto. Nossa, opa! Quase abre até o microfone. Mas é isso. Nos reconectamos. Muito obrigado, Roberto Leão. Muito obrigado a você que esteve conosco até agora, que segue a Reconnect, curte a Reconnect. Um grande beijo e até o próximo programa Reconectados. Tchau, tchau. Bom domingo ou boa quarta-feira.